Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alemão Jornalista e eu vou fazer um comentário dos principais fatos e assuntos e acontecimentos em Cosmópolis. Bem, vamos começar pela venda do terreno da Urca. Quem não se lembra quando eu falava que a venda do terreno da Urca era um grande golpe contra a população de Cosmópolis? Fui muitas vezes massacrado nas redes sociais, as pessoas dizendo que eu não queria o progresso de Cosmópolis. Quem não se lembra quando o próprio prefeito, quando era vereador, gritava aos quatro cantos que não era para vender o terreno da Urca, porque a Urca era nossa. Vender o terreno da Urca. Venderam não, porque deram de graça. Pegaram o dinheiro que era para construir, o que o prefeito prometeu, uma faculdade, uma escola técnica, creches. Pegaram o dinheiro para pagar dívidas do INSS. Ou seja, deixar a educação mais pobre, enquanto existem várias escolas caindo na cabeça de alunos. E o mais importante, enquanto tem diversas escolas precisando reformar telhado, reformar escola, comprar bebedouro, colocar ar-condicionado, a prefeitura está gastando milhões para fazer revistinha para distribuir falando sobre educação ambiental. Enquanto a prefeitura é a maior criminosa que joga lixo ambiental sem tratamento, esgoto dentro das represas. Que lava os decantadores do departamento de água lá, do setor de limpeza de água, a borra contaminada dentro da represa. Que moral tem alguém da Secretaria de Meio Ambiente ou de Saneamento para falar de tratamento de esgoto ou de meio ambiente nessa cidade? Mas vamos continuar. A Urca foi vendida, a população ficou mais pobre, o dinheiro que era para ser usado na educação foi desviado para outra finalidade. E agora você, pai, mãe de aluno, que precisa de uma creche, que não tem uma vaga numa creche, que a escola do seu filho está caindo na cabeça dele, que ele está estudando num calor danado, que está com infiltração, que lute. Porque o prefeito Júnior Felizbino fez exatamente o contrário do que ele prometeu. Afinal de contas, o prefeito não tem moral, caráter, nem palavra. E não cumpre o que promete. Pior ainda, pagar a dívida do INSS. Que o prefeito pegou a prefeitura endividada de outras administrações, isso é lógico. Mas em 5 anos... ele não conseguiu sanear essas dívidas. E pior ainda, agora tem vereadores falando parabéns, está tendo vários eventos na cidade. Tá. A prefeitura fechou um contrato com uma empresa de eventos no valor de R$543 mil para fazer eventos e propagandas da prefeitura. R$543 mil. Esse dinheiro dava para reformar uma escola. Pior ainda, gastou R$1.080.000 no começo do ano para alugar vans para transportar atletas no setor de esporte. Com R$1.080.000 daria para comprar 2 ônibus escolares desse de 22 lugares, novo 0 quilômetro. Mas... e aí, alemão? A essas verdades que eu estou falando para vocês aqui, os canais de pseudo-imprensa que estão ligados ao prefeito, que só ficam fazendo propaganda da administração do prefeito, cujo um canal desse é do secretário de comunicação do prefeito, e o outro canal de comunicação é ligado ao presidente da Câmara, André Macfran. Inclusive, o vereador Felipe Tavares disse, no meio de uma sessão da Câmara, que o canal EITV era do presidente da Câmara, André Macfran, e ele não falou nada.
Então esses canais que ficam só fazendo propaganda da administração do prefeito não vão te falar essas verdades que eu te falo. Por quê? Porque eu te falo, eu não tenho rabo preso com a prefeitura, eu não recebo da prefeitura, eu sou um canal independente. Se você quiser ouvir verdade, é aqui, na página do Alemão Jornalista. E aí foi votado na Câmara Municipal uma autorização para transferir o dinheiro da educação, da venda da Urca, para pagar contas do INSS. E todos os vereadores disseram amém. 4 vereadores foram contra. São eles: o Heron Gomes, o Matheus Pádua, o Júnior Vieira e, dessa vez, por um milagre, o vereador que defende com unhas e dentes o prefeito Júlio Filisbino, que é o Renato Trevenzoli, votou também contra. Mas mesmo assim o projeto passou e mais de 5 milhões da educação foi gasto com outra finalidade. Agora, dinheiro retirado da educação, você mãe, você pai, quando você vê que seu filho está sem creche, a escola do seu filho está desabando na cabeça dele, quando você vê que não tem uma reforma na escola, quando você vê lá que a escola está capengando e não tem dinheiro para fazer a reforma, você cobre os vereadores que votaram a favor. Os vereadores que tiraram o dinheiro da educação e deram uma carta branca para o prefeito fazer o que quiser. É esses vereadores, esses mesmos vereadores que votam contra a população para defender o prefeito. Agora o prefeito diz que vai fazer um novo empréstimo. Cosmópolis já está endividado até o último cabelo. É a cidade da região aqui, diga-se de passagem, está mais endividada do que você imagina. Mas tudo isso com autorização dos vereadores. Então, pessoal, isso que aconteceu. Se você está esperando que lá no terreno da Urca vai acontecer uma faculdade, uma escola técnica, que vai ter creche, que pode aguardar. Agora, o prefeito está falando lá que fez uma revitalização na Lagoa da Vila Cosmo. Prefeito, o senhor mesmo na campanha para ganhar a eleição, o senhor disse que aquela lagoa estava totalmente contaminada e poluída. O senhor sabe que aquele esgoto que vem todinho ali de trás da Encom, cai tudo dentro da represa da Vila Cosmo. Temos até vídeo postado. O senhor tirou aquele esgoto todinho? Não tirou. É esgoto que vem daquele tubo da Cecília Meirelles que desce lá dentro da represa. A represa está totalmente contaminada. O prefeito foi lá, fez uma maquiagem, mas aquele cheiro podre de esgoto, mortandade de peixe que existe lá dentro da lagoa, a lagoa continua contaminada e podre, e o prefeito está maquiando a lagoa para dizer que está fazendo alguma coisa. Se você mora aí em torno da Vila Cosmo, você quer a prova de que o prefeito está mentindo? Eu vou dar para você. Você está vendo aí a caixa d'água da Vila Cosmo, que o prefeito prometeu há um ano. Em 6 de maio de 2025, há um ano atrás, o prefeito disse que ia começar as obras. Você viu alguma obra da caixa d'água da Vila Cosmo aí? Você viu? Tem o vídeo, o prefeito falando que as obras iam começar dia 6 de maio de 2025. Você viu alguma obra na Vila Cosmo da caixa d'água? Acorda, povo da Vila Cosmo. Vocês estão sendo enganados. Mas hoje eu vejo vereadores preocupados com um escorpião que picou uma criança lá em Conchal e que essa criança veio a óbito. Espera aí, vereadores. Vocês estão preocupados mesmo com escorpiões na cidade? Espera aí. E o lixão que tem dentro da prefeitura, beirando aquela creche, beirando ali o setor de merenda escolar, beirando aquela EMEB,
aquele lixo está todo encostado ali. Entra lá no fundo da garagem, vê lá o tanto, ali não só deve ter escorpião não, deve ter cobra, aranha, barata. Vocês estão preocupados com escorpião? Então vocês deveriam preocupar com a limpeza daquele lugar. E vocês são vereadores e têm livre acesso lá. Vocês deveriam estar preocupados com as 3 bombas que estão enferrujando, juntando lixo do lado ali, que está na garagem municipal. As bombas que foram compradas para colocar em funcionamento aquela adutora que foi feita com os canos que o governo do estado doou, que até hoje não foi ligado, o cano está enterrado. Lá da estação de tratamento de água, lá na caixa do Santo Riso, tem uma adutora enterrada que não foi ligada, que as bombas estão compradas, enferrujando lá dentro da garagem municipal e nenhum vereador toca no assunto. Por que será? Então, cadê, pessoal? Cadê que algum vereador quer falar sobre essas bombas? E ainda, ninguém mais falou da adutora? Tá lá, compraram as 3 bombas com voltagem erradas. As bombas estão apodrecendo lá na garagem municipal, enferrujando. A adutora foi enterrada, foi contratada uma empresa por mais de 2 milhões só para enterrar os canos. Não foi ligada lá no tratamento de água. Não foi ligado lá na adutora da Santo Riso. Por que ninguém quer fazer uma CPI para saber por que essa adutora já existe e não foi ligada? Se vocês estão preocupados com o escorpião, lá aquele CAPES adulto que eu fiz o vídeo ali no Parque Ster, está lotado de lixo e mato com altura grande, paredes pichadas, lixo, lixo lá dentro, porque tem gente morando lá dentro, jogando lixo, defecando em tudo quanto é lugar, o mato alto, o escorpião, aranha, barata, aquilo ali, o CAPES 1, ali na Ernesto Kovaleski. Eu não vi nenhum vereador ir lá pedir para a prefeitura limpar aquilo. Vocês estão preocupados com escorpião? Vão lá na creche do Parque Ster, ali na saída do condomínio. O mato está alto, lá está cheio de lixo, escorpião, barata, aranha. Eu não vi nenhum vereador preocupado com isso. E o posto de saúde no nosso teto, que está lá abandonado, o mato está alto. Nenhum vereador está preocupado com os escorpião que pode ter ali. E o lixão no entorno ali da escola do Fernando Bertazzo? Nenhum vereador está preocupado com aquele lixão em volta da escola ali, que ali é frequentado por muitos alunos? Ou lá não tem escorpião? E também o lixão das obras abandonadas da prefeitura, várias obras abandonadas, ali dentro da delegacia, aquele mato alto, ali também não pode ter escorpião, aranha, barata. E o bosquinho, que é um lixão total dentro do bosquinho, um mato alto, ali também não pode ter escorpião? Senhores vereadores, se os senhores estão preocupados com o escorpião, pede para a prefeitura limpar essas áreas que eu citei aqui. Ou os senhores só estão preocupados com aquela criança que morreu lá em Conchal? Os senhores são vereadores de Cosmópolis. De Cosmópolis. E para encerrar, para o vídeo não ficar muito comprido, eu quero dizer que lá na Bíblia, em Romanos, capítulo 13, versículo 6, a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. Assim como diz lá em Romanos 13, que todos nós devemos pagar impostos. Mas lá também diz que todas as autoridades têm que cumprir com os seus deveres. E que as autoridades constituídas por Deus, que cumprem os seus deveres, aí sim estão a serviço de Deus. Agora, autoridades constituídas por Deus, que está lá fazendo coisas em benefício próprio, votando contra os irmãos cristãos, a população
para evitar que o prefeito seja caçado, fiscalizado. Autoridades que não cumprem o seu dever, que não fiscalizam o prefeito, que não fiscalizam o deputado, que não fiscalizam o presidente, autoridades constituídas por Deus, que fecham os olhos para o sofrimento do irmão, esses não foram constituídos por Deus, mas não estão a serviço de Deus, não, estão a serviço do demônio. Está lá em Romanos 13, capítulo 6. Então vamos parar de mimimi, que vereador foi eleito para trabalhar para a população, para fiscalizar o prefeito e para fiscalizar as contas do município, independente se ele seja homem ou mulher. Agora ficar se fragilizando porque é mulher, porque estão cobrando o vereador, ai, porque cobraram o vereador, ai, porque nas redes sociais, para com isso. Isso aí é vereador que tem rabo preso, isso é vereador que fraco, isso é vereador que não sabe o que está fazendo e não sabe o seu papel. E muitos desses vereadores nem leram a lei orgânica do município e o regimento interno, e muito menos sabe o seu poder. Então, vereador é sim para ser cobrado, vereador é para cobrar o prefeito, vereador é para cobrar secretário, vereador é para cobrar governador, vereador é para cobrar presidente da república, vereador é para defender a população, é para saber onde está o dinheiro do município, é para saber se o dinheiro do município está desviado. Então, está na hora de parar de mimimi. E vereador que não quer crítica e não gosta de ouvir verdade, renuncie. Sai fora. Renuncia. É vereador fraco. É vereador ruim. Para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A nova adutora, aquela que o governo do estado deu os canos, a prefeitura enterrou e não ligou nada a canto nenhum. Qual vereador vai fiscalizar essas 3 bombas que estão lá dentro da garagem municipal enferrujando? As bombas compradas, que já estão compradas. Também, a reforma das taxas d'água. Fizeram a reforma, as reformas não funcionaram, a do Betspana, a do Morro. A empresa terminou, depois fizeram a reforma, depois gastaram mais dinheiro. Não vão abrir uma CPI das caixas d'água para fazer com que a empresa que fez a reforma dê a garantia essas caixas funcionem de fato? O posto de saúde do Betspana, a prefeitura pagou para a empresa sumiu, o posto está lá, não terminou a reforma, tem mais de 2 anos, nenhum vereador toca no assunto, nenhum vereador fiscaliza o prefeito, nenhum vereador toca no assunto. A obra do SERC, que o prefeito disse em 2024 que ia começar a obra do SERC e não começou, tem 2 anos. Nenhum vereador quer fiscalizar por que a obra do SERC não saiu do papel. A caixa d'água da Vila Cosmo, que há 1 ano o prefeito disse que a obra ia começar, assim como disse que ia começar a obra do Paredão e não começou também. Nenhum vereador quer fiscalizar e perguntar por que parou a obra da Vila Cosmo, por que emperrou. As horas extras pagas pelo DAI. Por que não se abre uma CPI do DAI das horas extras para saber por que funcionário de férias está recebendo hora extra? É dinheiro do município que está sendo pago para funcionário que está em casa de férias que não está fazendo hora extra. Por que nenhum vereador deu um pio? As contas de água errada que traz dor de cabeça para os munícipes. Por que não abre uma CPI da Água System, chama lá o responsável da Água System, para saber por que a Água System recebe o dinheiro, as horas extras continuam erradas, o que está acontecendo com esses leituristas, e o povo continua sofrendo. E o transporte de atleta? Por que o prefeito gastou 1,80 milhão no final do ano para essa empresa Santa Teresa, para transportar atleta, que ninguém sabe para onde levou os atletas, de onde buscou os atletas? E por que não abre uma CPI dessa empresa Santa Teresa? Para ver os contratos dela com a prefeitura, por que os contratos dela são todos contratos milionários, os ônibus dela são ruins? E o que está acontecendo com o transporte da Santa Teresa? E saber
Aonde foi 1.080.000 de transporte de atleta que até hoje não tem um único vereador que é capaz de dizer para onde transportou esses atletas? E o tratamento de esgoto? Por que ninguém toca mais no assunto? Mas vamos dizer, a CETESB teve lá, não deu autorização de novo, tá tudo errado lá, fez a fiscalização e não tem autorização para funcionar porque tá tudo errado. Avenida do Indus Comércio, quantos cidadão passou lá evitando pagar o pedágio? Cadê o vereador que falou, prefeito? Cadê a Avenida Indus Comércio? Aquele que foi lá falar que estava quase ficando pronto, já faz 1 ano e não tem nada pronto e não passou um carro lá e ninguém desviou do pedágio. Cadê os vereadores para ir lá mostrar o que aconteceu, por que a obra está parada e o mato está dessa altura? Avenida da Indus Comércio. A indústria que foi prometido no primeiro ano para o desvio do pedágio. E sobre a Urca? Por que todos os vereadores... Ai, porque chegou o Atacadão Arena na cidade. Que benefício! Porque ninguém quer falar do benefício do dinheiro que foi desviado da educação para outra finalidade. E agora o terreno da prefeitura vai criar mato escorpião. Cadê a escola técnica? Cadê a creche? Cadê a faculdade que o prefeito prometeu? E os novos loteamentos? Vereador nenhum quer tocar no assunto, mas aí na Câmara tem um projeto para criação, para regularização e criação de um novo loteamento lá na Nova Campinas. Está aí para os vereadores votarem. E se bobear na caladinha da noite vão aprovar. É novo loteamento sem água, novo loteamento sem estrutura, sem reurbanização da cidade, é novo loteamento sem ônibus, sem água, e tá aí. Algum vereador deve estar tendo algum benefício para empurrar um projeto desse na calada da noite e de forma urgente. Não é possível. Como o Heron mesmo disse, palavras do Heron na Câmara, alguém deve estar levando vantagem com isso. Porque não é possível. Sabendo de todos esses problemas da cidade, vereador votar projeto de expansão urbana para criar mais loteamento, para aumentar mais os problemas da cidade. Então, pessoal, a verdade só é dita aqui. Jornal ligado ao prefeito, que fica fazendo propaganda da prefeitura toda hora, jornal ligado a presidente da Câmara, jornal ligado aí, esses departamentos de propaganda da prefeitura, disfarçado de jornalismo, não vai te falar essas verdades. Não vão. E pode ter certeza, pessoal, muita fé em Deus nós temos, e temos que ter a proteção de Deus para mostrar a verdade para a população, para abrir os olhos da população. Porque 75 novos apartamentos estão sendo feitos na rua Antônio Carlos Nogueira. Eu não vi um vereador ir lá falar que vai faltar água para todo mundo se ligar a água ali. Então, vereadores, para de mimimi, de se vitimizar. Ai, tá tendo eventos na cidade, tá, mas a prefeitura fez tá gastando 543 mil reais, mais de R$500 mil para promover eventos e fazer propaganda. E nenhum vereador falou nada disso. Então é a população que está pagando para a prefeitura fazer eventos e estão dizendo que a parceria é com não sei quem, parceria com não sei quem. E esse dinheiro? Algum vereador explica? Forte abraço, fiquem com Deus. E vou deixar um recado aqui. Quem não gosta de ouvir verdades com documentos e provas, está na página errada. Porque aqui eu não tenho rabo preso, nem compromisso com o prefeito, com nenhum vereador, e principalmente vereadores que fazem mimimi. Vereadores, leia Romanos 13, capítulo 6. E lembre-se, igreja não é comitê eleitoral. Púlpito sagrado, que é para adorar a Deus, não é palanque político. Então, irmãos cristãos, abram os olhos. Abram os olhos. Você que é cristão. Muitas vezes, você pode estar sendo enganado também.
Aí nós temos que fazer aquela pequena oração: Senhor, dai-nos conhecimento para que possamos discernir o bem e do mal e saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Mas uma coisa eu falo para vocês: tudo que eu falo em minhas lives, eu tenho provas e documentos. Forte abraço, fique com Deus. Eu sou o Alemão Jornalista. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com certeza Ele quer.